Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui fala Diogo e aqui é mais um vídeo explicando. E hoje a gente vai explicar o que é a diferença entre cap rate, que é a taxa de capitalização, e o dividend yield, ou rendimento percentual aí de uma carteira, tá ok? Então vamos lá. Bom, vamos começar falando de cap rate, que eu acho que ficou muito famoso porque a maioria dos fundos agora que entra, fundos de tijolo, que vai definir uma operação, ele vem e fala, olha, o cap rate dessa minha operação é de 7,2%, 8,5%. Bom, primeira coisa então é entender o que é cap rate. E é muito simples, muito fácil. Você compra um imóvel. Esse imóvel ele tem um aluguel. Então vamos pensar aí no aluguel de R$2.000, tá? Do imóvel de R$200.000. Então o que seria então o cap rate? Seria 2.000 vezes 12, daria 24. E aí você pegaria esse valor e dividiria por 2.000. Isso daí é o que eu tenho de cap rate, tá ok? Então a primeira coisa é o seguinte, entender que cap rate a gente pega uma taxa anual. Para pegar a taxa anual, a gente pega todo o faturamento, todo o aluguel bruto mesmo, esquece imposto de renda, todo o aluguel bruto, vezes 12, é claro, o aluguel bruto anual, e divide pelo que você pagou no imóvel, tá? Então isso eu tenho uma taxa de capitalização, eu tenho o que a gente consegue de cap rate. Observações. É uma observação muito interessante, porque alguns gestores embutem nesse preço já a tarifa de transferência de imóveis e outros não. Então fique muito esperto porque os que fazem isso te dá um custo muito melhor, entendeu? Então o custo do imóvel fica muito mais próximo, porque você pagou 200 mil no seu imóvel. Se você for transferir um apartamento para o seu nome, você tem que pagar a taxa de transferência. Isso vale também para o fundo. Então isso é muito importante, beleza? Porque isso aumenta o custo e diminui o cap. Porque normalmente o que os fundos preferem falar? Preferem falar a taxa maior. E a taxa maior é óbvio que é sem esse custo de transferência, tá? Mas esse custo de transferência sim importa muito, principalmente nessa capitalização que você quer fazer e na referência que você quer. E por que os fundos falam de cap rate e eles não falam do dividend yield que esse fundo, que esse novo imóvel vai gerar? Primeiro porque ele consegue isolar esse imóvel. Isso é um fato bem interessante, porque ele não está analisando mais o fundo, ele está analisando um novo imóvel. E te dá uma noção de quanto esse fundo pode te agregar em termos de rendimento. Só que, por que eles falam isso ao invés de dividend yield? Porque o que é dividend yield? Dividend yield é o rendimento sobre o preço. Vamos supor que a gente defina o preço como o preço que você paga pelo seu ativo. Mas você concorda que o rendimento é 95% do resultado. Então, qual que é a sua receita financeira? É claro que é o aluguel. Mas você se lembra que tem taxa de administração, alguns têm taxa de performance, tem outras taxas embutidas e também tem o custo do fundo. Tem um custo B3, tem um custo CVM, tem vários custos embutidos nesse fundo. Os próprios gastos bancários que tem com o fundo, tudo isso fica naquela taxa. E ou seja, então o que na verdade é o seu resultado? É o rendimento do fundo. É o resultado, que é o aluguel menos essas taxas vezes 95%. Então, em média, uma coisa, é claro que isso depende da taxa de administração do fundo, depende de várias questões, mas em média, você pode baixar 1 ponto a 1,5 pontos percentuais do cap rate para te dar uma ideia, tá, gente? Para deixar bem claro. Ou seja, se alguém aqui vem e te fala assim, meu yield, meu cap rate de alocação desse ativo está 8,5. De cabeça, eu já te falo que muito provavelmente vai ficar entre 7 e 7,2. É claro que não tem como, para todos, teria que realmente fazer essa conta, porque depende de taxa de administração, depende se tem ou não taxa de performance e como é que estão os custos operacionais, as despesas operacionais desse fundo. Tá ok? Então, e por que ele fala, em vez de falar o dividend yield ou dividend yield on cost, que seria alguma coisa mais parecida, por que on cost? Pelo preço que você pagou no ativo. Você pagou todo o preço mais a taxa de transferência dividido pelo que realmente sai para o fundo, imaginando que as despesas são constantes. O fundo conseguiria falar isso? Conseguiria.
Só que o que o fundo prefere te falar? Um yield de 8,5 ou yield de 7? Imagina, tem fundos aí que tem cap rate de 7,5. Imagina, ele prefere falar que é 7,5 ou ele prefere falar que é 6, 6,2? Ele prefere falar que é 7,5. Mas você, quando escutar cap rate, já tira 1% a 1,5. Isso é uma boa... Tem fundos que conseguem sim ter taxas menores. É engraçado porque os fundos de gestão ativa, normalmente essas taxas são maiores, porque eles têm gestão ativa, ele tem que comprar e vender. Só que normalmente é os que compram, né? E os passivos teriam essas taxas menores, mas não compram, então fica mais complicado, tá? Então fiquem espertos porque taxa, se você escutar cap rate, já desconta alguns pontos percentuais. Cabeça, eu já imagino que é 1 a 1,5 aí em relação ao cap rate para você ter efetivamente de yield daquele ativo, né? Então o que eu quero que você compare? Vamos supor que o seu ativo tá pagando ali seus 6,5, 6,3. Aí ele vem com cap rate 7,5. O que vai acontecer? De cabeça aqui, você tá com mais ou menos com 6,3 e ele entrou com de 6, então vai baixar seu cap. De repente ele entrou com um cap de 8,5, que significa 7. Você tem um dividend yield de 6,3, então significa que seu dividend yield vai aumentar. Então, de cabeça, olhando o cap rate que ele faz, dá para você imaginar e estimar. Em alguns casos, eles também falam quanto isso vai acrescentar no rendimento. Esse número também é mais legal. Tem que tomar cuidado, porque normalmente ele faz isso durante uma compra ou durante um aumento de capital, ou seja, uma emissão, e aí fica mais tranquilo para você entender, beleza? Então, cap rate é simplesmente o aluguel bruto dividido vezes 12, o aluguel bruto anual dividido pela taxa. Ficar esperto sempre com as taxas de transferência de imóveis, se está embutido ou não. Preferencialmente se está embutido, porque você vai ter que, de qualquer forma, pagar isso. E segundo, o dividend yield. O dividend yield é resultado. Então, você lembra lá da nossa DRE. DRE é o quê? Receita imobiliária, que é esse aluguel, menos as despesas do fundo e as despesas operacionais. As despesas do fundo incluem as taxas de administração, gestão e tudo mais. Então tudo isso diminui o seu resultado e o fundo obrigatoriamente só precisa distribuir 95%. Tá ok? Ficou claro essa diferença? Qualquer dúvida, coloque aqui embaixo, tire sua dúvida comigo e sempre se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. A gente tem um programa aqui de membros, conheça aqui o nosso programa de membros, Diogo, canal FI Fácil.